Boa noite, Brasil. Boa noite, vencedores. Sou Arthur Zweiklin e estou ao vivo aqui hoje para trazer um tema sobre romper. É isso mesmo. Tentar decifrar por que homens e mulheres não conseguem romper. Então eu vou aguardar um pouco, o pessoal está entrando na live para que a gente possa estar trazendo mais informações e poder estar ajudando você, vencedor, que está entrando aqui agora, para entender um pouco mais sobre o porquê e como romper. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos estar aguardando aí o pessoal um pouquinho para a gente começar a live definitivo. Vencedores e vencedoras que estarão conosco aqui, acredito que todos vão receber ótimas chaves para poder dar o próximo passo e romper aí, seja em qualquer área das suas vidas. Vamos aguardar, a gente chamou o pessoal com certeza logo vai estar entrando e a gente já vai estar dando sequência sobre o tema de romper. Que Deus abençoe aí. O pessoal da BWR Pinturas já está online, já está ao vivo. Rafael Marcondes, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, ao início de noite dos vencedores. Vocês conseguem ouvir perfeitamente, chegando tudo tranquilo para vocês aí? Ótima e abençoada noite, meu lindo. Daqui a pouco nós vamos dar início sobre o romper aí, esperando ver se entra mais um pessoal para falar sobre decifrar o porquê que homens e mulheres às vezes não conseguem romper. Gratidão aí, perfeito, tudo bem. Então vamos começar, né? Vamos começando, vamos deixando o pessoal entrar. Ana Paula Lima, boa noite. A gente vai começar a falar sobre o tema de romper, tentar decifrar por que homens e mulheres não conseguem romper. Né? Isso é um tema muito forte, porque muitas pessoas às vezes colocam como sorte, como coincidência na vida. E para você romper, você precisa tentar aprender que você tem que ressignificar de dentro para a chave, ou de dentro para fora, perdão. Nós trazemos um programa que é inovador, a virada de chave. Então eu tenho trazido frequentemente aqui no canal do Instagram sobre várias chaves que as pessoas têm que tentar trazer para dentro, para que depois que elas consigam entender, elas virem essa chave, para que elas possam dar o próximo passo. Agora nós estamos também no YouTube, eu não sei se as pessoas que já estão aqui online e as pessoas que já estão seguindo acompanham o canal do YouTube, pelo mesmo @ Arthur Zweiklin, e nós estamos trazendo algumas chaves para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Esses canais, eles fazem parte e trazem para um canal direto do WhatsApp. Alguns que já estão aqui já participam desse canal direto. As pessoas que ainda não têm acesso a esse canal exclusivo do WhatsApp, que é onde nós trazemos as informações sobre lives, sobre palestras e sobre mentorias, e trazemos algumas chaves, alguns temas semanalmente, e pretendemos trazer todas as quinta-feiras a esse horário para que vocês possam receber um pouco mais e entender vários tópicos, vários temas para trazer para a vida particular, para a vida sentimental, para a vida financeira, para a vida empresarial, para quem é investidor, CLT, seja qualquer área da sua vida. A ideia do nosso programa, a virada de chave, é transbordar. Nós temos uma equipe, né? Somos em 5 mentores e nós iremos estar trazendo vários temas para vocês e tenho certeza que as nossas palestras vão agregar muito para vocês quando vocês puderem estar acompanhando dentro do canal exclusivo do WhatsApp. Lá nós colocaremos datas das palestras, onde toda a nossa equipe ela é formada exclusivamente para trazer tudo aquilo que você precisa para virar a sua chave e dar o próximo passo. Então vamos começar a falar um pouco sobre romper, sobre ressignificar, que é uma das coisas que as pessoas precisam tentar entender, né? Eu costumo dizer que para você romper, você precisa aprender a se desprender. Se desprender é se desconectar. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Você tem pessoas próximo de você que não trazem positividade. Seja qualquer pessoa, um amigo, um familiar, pessoas muito próximas do seu trabalho, você conversa ou você quer dar o próximo passo e diz: eu vou investir nisso, vou montar um negócio próprio ou vou fazer algo diferente. A pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela tenta te abaixar. Ela fala: isso não vai dar certo, você vai investir um dinheiro, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro.
Então, quando você tem isso, você tem que se desconectar. É uma chave muito poderosa e muita gente não utiliza disso, porque fala, mas é parente, é próximo, seja quem for, você tem que sempre olhar para o seu caminho e trilhar o seu caminho. Vai ser difícil? Vai. Ninguém nasceu rico, milionário ou próspero em qualquer área, ou bem casado, bem sucedido. Mas se você não confiar em você e você fizer o melhor para que aquilo aconteça, não vai dar certo. Então, ouvir os outros, anota essa chave que é muito poderosa. Ouvir os outros vai fazer com que você volte para trás e não consiga virar a chave dentro de você para dar o próximo passo. Então, desconectar é uma coisa fantástica para que você consiga dar o próximo passo, tá? Depois que você se desconecta, você tem que se ressignificar. Ressignificar é começar a olhar para você. Quando você olha para você, você vai trazer algo inovador. Então você vai começar a procurar coisas que vão trazer benefícios para você. Seja o motivo que você esteja pensando, se você vai investir, se você vai viajar, o propósito que você queira fazer, você tem que começar a pensar em você. Se você utilizar dessas ferramentas de se desprender, ressignificar e utilizar de uma chave muito fantástica que vocês têm que anotar e não pode perder, que é utilizar, eu utilizo a palavra bíblica que fala sobre metanoia. Metanoia quer dizer redirecionar. Então, toda vez que está dando errado em alguma coisa, não é que você tem que abandonar, largar ou deixar de fazer, mas existe uma colocação sobre trocar sementes, né? Existem sementes que dão em terras secas e existem sementes que dão em terras que estão encharcadas, molhadas. Mesmo no mesmo negócio que você esteja, quando você está tentando e não vem dando certo, só troca a maneira de você aparecer. Você precisa procurar especialistas, pessoas, acessos, principalmente fazer conexões com pessoas que possam te ajudar. Porque quando você está parado e só tentando e investindo e fazendo por si próprio, sem buscar conexões, ambientes, pessoas, você não consegue entender o que o jogo da vida te traz. E muitas vezes você vai passar por problemas e dificuldades e vai acreditar que a vida não é a favor daquilo que você está fazendo. Mas não é que a vida não é a favor do que você está fazendo. O grande problema é que muitas pessoas não se movimentam, elas ficam paradas. Então, seja em qualquer área, principalmente no mundo do empreendedorismo, você tem que se movimentar. Você tem que fazer com que as coisas possam acontecer. Mas elas só vão acontecer quando você se desprende, resignifica e muda a rota, muda a direção. Então, são 3 chaves que você tem que trazer para você, para que isso aconteça. Então, ambientes é muito favorável você frequentar ambientes com pessoas de nível acima que você, ou palestras, ou mentorias, para que você possa entender, procurar especialistas em áreas separadas, para que você tenha um conhecimento maior e você possa desenvolver o seu trabalho mais assertivo. Então, outras 3 chaves, fora essas que eu já passei para vocês, muito fundamental, é sobre aceitação, rejeição e crítica. Se você validar essas 3 chaves na sua vida, de dentro para fora, ou seja, na sua cabeça, você zera. Então você não vai se preocupar se as pessoas vão te aceitar, se elas vão te rejeitar ou se elas vão te criticar. Porque a maior parte das pessoas, elas esperam fazer alguma coisa para receber aplausos, para serem validadas pelo que ela fez. E a gente, como ser humano, não precisa depender de aplausos, de críticas, de aceitação, de rejeição para que a gente possa chegar no nosso objetivo. O que a gente precisa de fato é olhar para a gente e falar, eu vou trilhar esse caminho. Então, lembra no começo da nossa live que eu passei para vocês? Se as pessoas próximas começam a murmurar demais, elas estão fazendo uma oração negativa para que a vida delas continue para baixo. E a sua também vai ficar. Se a pessoa é negativa e ela está do seu lado, você tem que fazer o quê? Se desconectar. Se você não utilizar dessa chave para se desconectar de pessoas que só ficam falando de coisas negativas do seu lado, você vai acabar pegando que existe uma coisa no mundo espiritual, essa negatividade. Indiferente de religião, de denominação, de placa de igreja, você vai cair no mundo espiritual. E essa negatividade vai te acompanhar, porque você acompanha pessoas que não estão trazendo ou agregando valor para você. Então lembre-se sempre
Não dependa da opinião dos outros para que você dê o próximo passo. As pessoas vão falar, mas você vai pagar para ir numa palestra? Você vai pagar para fazer uma mentoria? Você vai ter acesso? Lembre-se sempre, não importa a mesa que você se senta. Anota, essa chave é poderosa e vocês não podem perder. Não importa a mesa que você se senta. O importante é que ela tenha lugar para que você se sente. Mas não queira se sentar numa mesa de nível elevado. O erro das grandes pessoas aí é que as pessoas querem já sair sentando em uma mesa com pessoas que já estão no alto escalão. Ou pessoas milionárias, ou pessoas com um QI elevado. E isso faz com que elas não consigam se manter. Porque quando você está numa mesa muito elevada, o que você tem a oferecer para você se manter lá? Então começa a dar um passo de cada vez. Se senta numa mesa, se ela tiver lugar, ouça mais do que o que você fala, absorva aquilo que é bom e o que não for entra por aqui e sai por aqui. Isso vai fazer com que você vire uma chave na sua vida muito rápido. E toda vez que você for procurar estar em lugares, procure lugares com pessoas que vão trazer vida real para você. Como eu disse no início da nossa live, a nossa equipe, todos nós, quando nós vamos te entregar algo em uma palestra ou em uma mentoria, você vai receber aquilo que nós passamos, o que nós vivemos. Então nós vamos procurar trazer para vocês conhecimento de vida. Então, o tempo que eu perdi para chegar em algum lugar é aquilo que nós vamos reduzir em você e fazer com que você se transforme em uma pessoa melhor em menos tempo, para que você não passe pelos problemas que nós passamos. Isso vai fazer com que você chegue mais rápido e você não passe um caminho turbulento, ou muitas pessoas desistem no meio do caminho porque elas não entendem o processo. As pessoas têm um propósito. Então, eu quero chegar lá. Eu tenho X dinheiro, eu quero abrir uma empresa, eu vou alugar um ponto, eu vou investir, eu vou fazer. E a pessoa coloca um monte de coisa linda no papel. Mas ela não sabe o que ela vai passar. Então, o propósito é lá na frente. Só que você tem um processo a ser vivido. E nesse processo é o que nós vamos trazer para vocês nas nossas lives, nas nossas mentorias, nas nossas palestras, para que você possa virar a sua chave, zerar, ressignificar e recomeçar, para que você não perca tempo nos caminhos que você busca. Porque é muito fácil as pessoas olharem, né? Eu costumo dizer uma frase minha que as pessoas costumam dizer que eu pareço ser fácil em algumas coisas que eu executo. O problema é que fazer o que eu faço ninguém quer, para parecer ser fácil. Então toda vez que você se jogar ou se colocar para melhorar, para ressignificar em um relacionamento, seja ele familiar, seja ele no seu trabalho, seja ele com funcionário, seja ele com patrão, seja com filho, com esposa, com esposo, seja para você querer prosperar financeiramente, você tem que entender de que você não depende de aceitação, de rejeição, de críticas, muito menos você tem que ficar dando atenção para as pessoas que só ficam colocando mensagens negativas em tudo aquilo que você tenta fazer ou te colocar para baixo. E isso não é legal, porque muitas vezes as pessoas elas só procuram palestras ou mentorias para quê? Para ganhar dinheiro. É como buscar a Deus. As pessoas vão buscar a Deus porque elas estão precisando. Então eu vou utilizar um contexto que eu uso muito, que fala sobre o milagre, né? As pessoas querem milagre e elas falam assim, Deus, eu estou com sede, né? E Deus vem e dá, a água está ali na frente dela. E ela continua só reclamando, eu estou com sede. Mas ela não sabe fazer o movimento, que é beber. Então o milagre, ele não é algo que acontece sozinho. A água não vai vir na sua boca para matar a sede que você está sentindo. O milagre depende de você. As coisas dependem de você. Só que se você estiver andando com pessoas erradas, você não vai conseguir romper. Você não vai conseguir romper barreira nenhuma, em nenhuma área. Porque você precisa olhar para você, para que você possa mudar essa questão. Então você pode ser vendedor, você pode ser sonhador, trabalhador, você pode buscar o que for, em qualquer área, em qualquer modalidade de que você imagine, né? Desde familiar até ser milionário.
Mas nada, não existe vitória sem dor. Não existe vitória sem dor. As pessoas que querem viver uma vida e elas não conseguem entender que se elas não se dedicarem e não se jogarem, de fato, elas não vão conseguir. Mas eu montei um negócio, acreditei que era mais fácil, tinha dinheiro e agora o meu dinheiro está acabando e eu não estou conseguindo. O que eu tenho que fazer? Anota essa chave. Você tem que começar a procurar andar com pessoas que já sabem esse caminho, para que você consiga dar o próximo passo. Você tem que começar a procurar pessoas que vão trazer conhecimento sobre aquilo que você está buscando. Porque não é fácil você se colocar à frente de qualquer coisa, como você querer casar. Você nunca foi casado, ou você já foi casado, mas você tem um grande problema dentro da sua cabeça, porque você não resignificou, você não zerou, você não desconectou de tudo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender de que o seu cérebro, anota isso que é muito fantástico e vocês não podem deixar de ter isso anotado. O cérebro da gente, ele sempre vai querer sabotar, seja em qualquer momento que você queira fazer algo inovador ou dar um passo à frente. Primeiro, porque ele sempre vai tentar fazer você procrastinar qualquer coisa, desde trabalho, cuidar de alguém, exercer uma nova função, porque tudo que você vai fazer, para ele é trabalhoso. Ele tem que se movimentar, ele tem que pensar. Então, por que normalmente a gente fala assim, pense sempre que você já está lá na frente, porque se alguma coisa der errado, você caminhou um pouco, porque o seu cérebro vai te sabotar. Ele não quer que você faça esse processo. Para ele é doloroso ter que trabalhar. Então, para que você consiga manter os seus objetivos, é você fazer o quê? Sempre estar em constante estudo, buscando conhecimento, ambientes, pessoas. Eu vou contar aqui, eu acho que o Pedro até tá aí, tá na live, tá aí, Pedro? Eu fui convidado para ir em uma palestra sábado passado, por um outro amigo em comum nosso, e estava na palestra, nós estávamos por lá, e teve um momento da palestra que eu fui a um canto e fui gravar um vídeo que eu até postei no Reels do Instagram. E o Pedro viu, e o Pedro veio até mim, né? E nós fizemos uma conexão, conversamos, nos conhecemos e agora já fizemos uma parceria para poder estar trazendo para as pessoas muito conhecimento. O Pedro, ele trabalha com mais de 60 tipos de modalidade para que você possa aprender a ter comunicação com as pessoas. Então, o Pedro vai agregar muito junto aí da equipe, junto com vocês que estão na live, e eu acredito que vocês vão conseguir, dentro da nossa equipe, receber muito e muito. Ó, ele disse sim, tá aí. Então, o Pedro está com a gente, tem as outras pessoas também, que vocês vão estar conhecendo futuramente. Vocês podem acessar aí agora o Instagram do Pedro. O Pedro também traz fantástico o Pedro que a gente conversou. Então, eu vou falar uma outra coisa, devido ao caso de romper, a gente já falou sobre desconectar, sobre ressignificar, sobre mudança de rota, né? Que é a questão, mudança de rota é a questão da metanoia. Então, uma coisa muito fantástica, até conversei com o Pedro lá na palestra, que é sobre o medo. Então, muitas pessoas, além do seu cérebro te sabotar por questões de você querer exercer ou fazer alguma coisa, tem a questão do medo. Porque muitas pessoas, elas acreditam que o medo é um sentimento. O medo, tecnicamente, ele é um hábito, ele passa a ser um vício. Então, você acostumou, né? Você tem o hábito de sentir medo. Então, por quê? O seu cérebro, junto com isso que você chama de sentimento, que é um hábito. Então, o cérebro ele te sabota. Ele coloca como um vício, só que você acredita que é um sentimento. Eu vou dar o próximo passo, eu vou investir, eu vou casar, eu vou ter um filho, né? Eu vou fazer algo diferente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso mesmo, meu lindo. Então, precisamos estar atentos, porque quando você cai em hábitos, principalmente em relação ao medo, e você, ao invés de se agarrar no que é o oposto, que é a coragem, tenha coragem, mas claro, o medo
ele tem várias situações que ele pode ser bom ou pode ser ruim. Mas isso são validações. E nós em palestras, o Pedro principalmente, vai trazer muito conteúdo sobre isso para que vocês possam melhorar e evoluir. Lembre-se sempre, o medo não pode ser algo que te trave. Porque toda vez que você quiser algo grandioso, você vai sentir medo. Mas por quê? Porque nós lá atrás criamos esse hábito do medo. Agora, imagine que você dá um passo e dá tudo certo. Quando você vai dar o próximo passo, o que vai acontecer? O seu cérebro vai falar, pode ir, é legal. Mas a grande questão em jogo, dessa chave que eu estou passando agora para vocês em relação ao medo, é a grande questão de você sempre tentar e as coisas não fluírem. Toda vez parece que... Por que comigo, toda vez que eu tento fazer alguma coisa, dá errado? Mas será que está dando errado ou você não está procurando fazer as coisas, como eu disse desde o começo da live? Né? Procurar ambientes, pessoas, fazer conexões. Porque as conexões elas vão te gerando, te levando em novas mesas. E a cada mesa que você se senta é fantástico. Porque quando eu comecei a fazer movimentos e comecei a sair do Vale do Paraíba e aí para São José, para São Paulo, Alphaville, busquei mentorias, fui em plataformas de pessoas extremamente fantásticas que dão palestras como ninguém. Muita gente conhece, não vou citar nomes porque a minha live não é para ganhar credibilidade através de outros palestrantes, é para trazer o nome da A Virada de Chave, que é uma criação minha e a minha equipe está junto comigo para a gente poder trazer para vocês todo o nosso conhecimento desse jogo chamado vida. Porque a vida ela tem uma coisa muito preciosa, que é o nosso tempo. Isso eu trago também nas palestras sobre a gestão de tempo, para que vocês entendam como funciona, porque nós temos mais tempo lá para poder apresentar sobre essa questão. O tempo é uma das coisas que você não volta, você não compra e não tem como mudar. O que passou, já passou. E se você não pega aquele passado, que é um tempo passado seu, para aprender e trazer para o presente, traga experiências boas, traga positividade, não reclame, não murmure, ressignifique, lembra? Então se desapega do que deu errado ou de pessoas que fizeram coisas erradas, começa a ressignificar para que você mude a rota. Porque se você ficar só murmurando ou reclamando, ou aceitando o que o seu cérebro traz, trazendo medo, trazendo ansiedade, ou os porquês, ou você depender, como eu disse já também na live, não dependa da opinião de ninguém para dar o próximo passo. A não ser que seja a sua família dentro de casa, sua esposa, seu marido, você senta, você conversa, porque isso é uma obrigação familiar. Porque quando você casa, você se torna um só. Então você tem a obrigação de tratar com o seu marido e com a sua esposa. Mas não dependa da opinião de mais ninguém para dar o próximo passo. Porque se você continuar ouvindo ou olhando para onde as pessoas estão indo ou o que elas estão falando, você ainda está tapado, você está cego. Está na hora de você tirar sua viseira e olhar, não falar nada e não ouvir nada. Senta na mesa com quem tem que ouvir. Se você não é casado, toma suas decisões. No máximo que você tem que fazer, que é a única coisa, é orar, colocar nas mãos de Deus e fazer acontecer. E também você não pode, uma outra coisa que é importantíssima, colocar a responsabilidade do que você vai fazer em Deus. Mas eu estou esperando Deus, eu orei, eu estou orando. Eu falei da água, do milagre. Então existem coisas que a gente tem que entender. Eu tenho que me movimentar, como eu estou fazendo aqui agora. Estou trazendo informação, conteúdo e coisas já vividas para que eu conseguisse me colocar no meu caminho e quisesse, tivesse um objetivo e começo a buscar. Mas e se eu não sei? Vai estudar. E se você não tem tempo? Acorda mais cedo e vai dormir mais tarde. As pessoas elas querem o propósito, você lembra no começo da live? Mas não querem o processo. E não importa o que você vai fazer. Não existe nenhuma vitória sem dor. Sem você ralar, sem você ter que se dedicar, sem você ter que estudar. Tem um amigo que está na live que ele disse que está aqui, é o Pedro, né? Mais uma vez. E nós conversando. E essa frase me tocou que ele falou na palestra lá. A vontade de se preparar tem que ser maior
do que a vontade... Como é que é? Escreve para mim aí. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de fazer ou de se apresentar, algo parecido. Então, as pessoas, elas têm que começar a olhar para si e entender que só depende de você. Ninguém vai pagar o seu boleto, sua luz vai chegar lá no fim do mês e vai estar lá o valor que você tem que pagar. Aí o cara que falou para você que o que você ia fazer vai dar errado. Pede para ele pagar seu boleto. O que ele vai falar? Eu não tenho nada a ver com isso. Pegou a virada de chave? Tomara que essa chave tenha virado aí dentro de você. Porque você precisa entender que quando ele fala para você que não tem nada a ver com isso, é quando ele murmura e fala assim, não vai dar certo. Aí a palavra do Pedro, a vontade de preparar tem que ser a vontade de vencer. Então essa frase me tocou porque se você não se prepara, é maior do que a vontade de vencer. Se você não se prepara, mas se preparar não é você ficar parado, vou estudar primeiro. Se você colocou, e Deus colocou no seu coração, e tocou e disse, meu, vai, coloca o pé que ele te dá o chão, mas vai na fé, não vá para pisar em ninguém, não vai para prejudicar ninguém, não vá para fazer maldade, traga o melhor que eu tenho certeza que vai dar certo. Gente, a live é mais ou menos isso, uns 20 minutos, meia hora, espero ter correspondido um pouco a vocês aí, algumas chaves, e continuem seguindo, quem não segue o YouTube, segue lá também, Arthur Swakeling, Deus abençoe. E vamos ver aí até quinta-feira que vem. Deus abençoe a todos. Gratidão pela presença. Até mais.